Viver a fé de meu Jesus é nossa esperança aqui. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é sem igual, concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede renascer, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou. Viver a vida de Jesus é a promessa que Ele fez. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede seu poder, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou. Bilhões de dólares gastos com recursos eletrônicos e gráficos nunca iluminarão a Terra com a glória de Deus. O que nós precisamos, o que nós mais necessitamos é de ouvir esta mensagem, de entender esta mensagem e de viver esta mensagem pela graça do Senhor Jesus Cristo. A partir então deste congresso, a pergunta não será mais sobre o que aconteceu no passado, o que fizeram com a mensagem, mas a pergunta será o que nós vamos fazer com a mensagem, o que você vai fazer com essa luz. E é muito interessante e até importante nós notarmos que nós encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus, dois tipos de reações diferentes do povo quando eles ouvem a sua própria história, não é mesmo, Valtinho? Exatamente. No livro de Atos, no capítulo 2, no discurso de Pedro, Pedro está falando a respeito de uma história de rejeição, uma história de morte
em que a nação de Israel havia matado o Messias. Em determinado momento, nesse discurso, nesse sermão, ele fala a respeito do rei Davi e do descendente de Davi, aplicando a Jesus como este descendente e informando aqueles que ali ouviam que este Cristo havia ressuscitado de dentre os mortos e agora estava com o Pai assentado em seu trono. E no capítulo 2, no verso 37, nós lemos o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então no verso 38, Pedro nos dá a resposta: arrependei-vos. No mesmo livro, no capítulo 7 do livro de Atos, nós temos o discurso de Estevão. Estevão ali está retratando toda a história de Israel, desde Abraão, e ele culmina esta história na rejeição do Messias. E no verso 54, a Bíblia nos diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então a questão é, nós vamos aceitar a nossa história ou nós apedrejaremos Estevãos? Que Deus nos ajude, que Ele envie o seu Santo Espírito para que nos ajude a entendermos e a vivermos esta tão preciosa mensagem. Olá, que prazer estar aqui com você novamente e podemos continuar estudando esse assunto tão lindo e tão maravilhoso, o tema deste congresso, de 1888, a Canaã Celestial. Hoje o nosso assunto nós vamos tratar é bem sério. E talvez muitos de nós ainda não compreendemos, como adventistas do sétimo dia, o que Deus e que Jesus está fazendo no Santuário Celestial. E qual é a nossa missão hoje, para que nós possamos compreender por que nós estamos perdendo tantos jovens, a igreja tem sido enfraquecida, por que escândalos, por que outros problemas sérios estão acontecendo no meio do nosso povo. Porque muitos de nossos jovens estão debandando e saindo para outras denominações. Que Deus nos abençoe no estudo dessa noite a compreender aquilo que Deus tem para nós nesse estudo. Um bom estudo a vocês. O nosso tema de hoje será Predições de Ellen White sobre o culto a Baal. Em junho de 1986, a Revista Adventista publicou uma série de 4 partes onde tratava com muita franqueza de um problema muito sério. Um destes problemas era um elevado número de jovens criados em lares e escolas adventistas que estavam deixando a igreja, abandonando a igreja, por uma razão simples. E quais eram as razões pelas quais eles estavam abandonando o adventismo? Eu vou enumerar alguma delas. Primeiro, uma religião sem emoção. Segundo, uma religião que não era suficientemente grande. Terceiro, uma religião sem relação com a vida. E essas eram as razões específicas às quais os nossos jovens entendiam e enxergavam o adventismo do tempo deles. Se a missão adventista do sétimo dia é aquela dos 3 anjos de Apocalipse 14, será que ela poderia ser verdade que ela não seja emocionante? Que ela não seja grande em relação e tenha relação com a vida? Não, irmãos. A menos que nós tenhamos entendido mal a realidade. Mas por alguma estranha razão tem assim parecido de muitos jovens nos dias de hoje. O verdadeiro dirigente da Igreja Adventista do sétimo dia não é a associação geral, nem muito menos o clero hierárquico ou o pastorado. É o próprio Cristo. E o mesmo Cristo é quem os pioneiros da década de 1840 vinham como começando o seu ministério no lugar santíssimo, lá no Santuário Celestial. Não será ele suficientemente emocionante, positivo, grande e relacionado com a vida para captar a devoção de todo o coração da juventude de nossos dias? Se a Igreja Adventista do sétimo dia se tornou tão entediante como a maioria dos nossos jovens pensam, a razão não pode ser que seu líder seja entediante. Segundo a perspectiva profética de Ellen White, o problema é que um falso Cristo usurpou o lugar do verdadeiro. Ela diz que o culto a Baal tem cativado muitos de nós tão seguramente quanto enganou o antigo povo de Deus nos dias de Elias e de Jeremias.
o número proporcional pode até ser semelhante. Isso não significa que a igreja caiu como Babilônia, ou que ela tenha deixado de ser o supremo objeto do amorável cuidado do Senhor. Muitos hoje estão em nossa igreja e classificam como uma igreja caída. Nós não entendemos assim, nem entendemos que isso seja, que a igreja adventista caiu. A plena verdade é que as boas novas do arrependimento e reforma, a reconciliação com Cristo, tornam-se possíveis quando a realidade é reconhecida, tal como se deu nos dias de Elias e Israel, em seu tempo, ainda como nação escolhida do Senhor, e Judá igualmente no tempo de Jeremias. Segundo a profecia bíblica, a igreja adventista do sétimo dia é ainda hoje a portadora da mensagem de Apocalipse 14. A verdade é que necessitamos urgentemente e simplesmente do genuíno arrependimento e reforma tão necessários, e então esta igreja irá proclamar o Evangelho eterno ao mundo todo, e vai iluminar a terra com a sua glória. E esta experiência espiritual é possível. O cenário profético de Apocalipse não apela para a extinção de um povo singular definido no capítulo 14, nem para a supressão de sua mensagem especial. A rejeição da mensagem de 1888 conduz ao culto a Baal. Poucos meses após Minneapolis, Ellen White teve uma das suas visões mais assustadoras. E ela declarou em Testemunhos para a Igreja, página 460, e diz o seguinte: impressionei-me de que grande perigo estava perante nós no coração da obra. Parece que ninguém mais compartilhava o seu peso de alma, mas o Senhor encorajou a ela que ele não abandonaria essa igreja. E ela diz assim: foram-me apresentadas algumas coisas que eu não podia compreender, mas foi-me dada a segurança de que o Senhor não permitiria que seu povo se envolvesse na neblina do ceticismo e da infidelidade mundanas, amarrado em molhos com o mundo. Muitos dentre os nossos jovens acham o adventismo vazio, como uma concha oca e monótona, porque perderam a visão que os pioneiros tinham do santuário, porque perderam a visão da mensagem de 1888, porque não desfrutam das boas novas, da esperança para nós. A visão de Salamanca, de Ellen White, faz referência a esse vazio do fracasso de 1888. Ela predisse que, em consequência dessa descrença, a antiga apostasia de Israel nos atingiria. Os preconceitos e opiniões que prevaleceram em Minneapolis não estão mortos, de modo algum. As sementes ali semeadas em alguns corações estão prontas a brotarem a vida e a produzir uma messe semelhante ao que aconteceu lá. Os topos foram cortados, mas a raiz não foram erradicadas, e ainda produzem seu fruto, não santificado para envenenar o julgamento, para perverter as percepções e cegar o entendimento daqueles quem estamos ligados com a respeito à mensagem e os mensageiros. A infidelidade tem conquistado terreno em nossas fileiras, pois é moda apartar-se de Cristo e dar lugar ao ceticismo. O clamor do coração de muitos tem sido: não queremos esse homem. Não queremos esse homem dominando sobre nós. Baal tem sido a escolha de muitos. A religião de muitos entre nós será a religião do Israel apóstata, porque amam o seu próprio caminho e se esquecem do caminho do Senhor. A verdadeira religião, a única religião bíblica, que se ensina o perdão somente mediante os méritos de um Salvador crucificado e ressurreto, que advoga a justificação pela fé no Filho de Deus, tem sido diminuída e criticada, e muitas vezes ridicularizada e rejeitada. Que tipo de futuro apresentaria-se diante de nós se falharmos em enxergar a unidade da fé? Podemos responder a essa pergunta de modo bem simples, com o tipo de futuro que nós estamos vivendo hoje. A experiência pós-1888 traumatizou Ellen White, pois ela viu quase com horror como Satanás poderosamente
tentaria destruir a singularidade da missão deste povo. Nós, como meu povo. Vários anos depois ela disse: tudo seguiria em frente em meio à aparente prosperidade, mas Satanás está bem desperto, está estudando e se aconselhando com seus anjos malignos sobre outro modo de ataque onde ele possa ter êxito. O grande conflito se fará mais e mais forte e se tornará mais e mais determinado. Mente será disposta contra mente, planos contra planos, princípios de origem celestial contra princípios satânicos. A verdade, em suas variadas fases, estará em conflito com o erro, com suas formas sempre mutantes e crescentes, as quais, se possível, enganarão até os próprios escolhidos. Ministros não santificados estão se unindo contra Deus. Estão louvando a Cristo e ao Deus deste mundo no mesmo fôlego. Enquanto professamente recebem a Cristo, eles abraçam Barrabás por suas ações e declaram: não este homem, mas queremos Barrabás. Deixemos que o filho do engano e o falso testemunho seja acolhido por uma igreja que tenha tido grande luz, grande evidência, e essa igreja descartará a mensagem que o Senhor enviou e receberá as mais irrazoáveis asserções e falsas suposições e teorias. Muitos postarão em seus púlpitos com uma tocha falsa da profecia nas mãos, acesas pela tocha infernal de Satanás. O conflito deve se tornar-se mais e mais ferrenho. Satanás avançará a campo e personificará Cristo. Ele representará mal e aplicará mal e perverterá tudo o que possa para enganar. Queridos irmãos, veja que Satanás vai personificar Cristo. Agora, o que é o culto a Baal? São essas predições do culto a Baal uma séria preocupação para nós hoje? Ou foi um problema apenas temporário confiado a Battle Creek no século XIX? Nossa reação natural a essa inspirada predição é dizer que é impossível, é inacreditável. Podemos ser miseráveis e tudo mais, contudo, não estamos espiritualmente pobres assim, né? Por outro lado, a nossa consciência silenciosamente nos diz que algo está errado. Afinal de contas, quem é Baal? Na linguagem do antigo Israel, Baal era a simples palavra para senhor ou marido. Nos tempos patriarcais, o marido é o mestre, o Baal da esposa, que é dependente dele para sua própria sobrevivência, sobre quem ele tem uma autoridade não compartilhada por outros. Conforme Oséias, capítulo 2, verso 16, Baal, o deus dos cananeus, significa o Senhor. E frequentemente a maneira de falar do verdadeiro Deus de Israel, o Senhor, Javé, o babilônico de Adon, helenizado como Adonis, tem o mesmo significado. É uma palavra cognata do hebraico, que significa Adonai, o Senhor. Assim, quando os profetas de Baal oraram no Monte Carmelo, eles clamavam: ó Senhor, ouve-nos. Enquanto Elias preservava uma distinta diferença em sua concepção de Deus. Muitos hoje acreditam comumente que havia uma vasta diferença evidente entre a verdadeira religião de Israel e as religiões contemporâneas do paganismo. Mas muitos eruditos declaram que ocorriam surpreendentes semelhanças. Havia um sacrifício matinal e um sacrifício à tarde, diariamente. Um dízimo era pago também aos sacerdotes, animais eram oferecidos sem mancha, havia também livros sagrados, livros de salmos, e muitos conceitos e ideias eram cópias da verdadeira. Os templos de Babilônia, a Síria, tinham muito em comum com o templo de Salomão. O povo de Israel frequentemente tropeçava nessas semelhanças e era enganado em várias formas de adoração e apostasia. Era difícil para Israel sentir que estava adorando o falso Deus quando o nome era aquele que eles comumente empregavam para o verdadeiro Deus. A linguagem e a terminologia eram bem semelhantes, mas somente um profeta inspirado e aqueles que nele criam podiam discernir como os motivos e concepções eram bem diferentes. A predição de Ellen White suscita a assustadora possibilidade de que uma apostasia tão séria
como aquela tem mansamente penetrado na igreja moderna enquanto nós estamos dormindo. Se for verdade, a situação é assustadora, mas não é desesperadora. O arrependimento foi possível no tempo de Elias e é possível a nós em nossos dias. A apostasia de Israel foi gradual e inconsciente, requerendo cerca de 1 século para assumir as proporções que Elias reconheceu em seus dias. Devemos também nos lembrar que Elias ainda vive, tendo sido trasladado. Será que ele sentiria em casa entre nós, reconhecendo Jezabel e seus profetas nos dias de hoje? Sendo Baal um falso Cristo, fica claro que todo culto do eu, que é disfarçado como culto a Cristo e que foge ao princípio da cruz, será em realidade um culto a Baal. As raízes descem fundo, frequentemente abaixo da nossa consciência. O uso verbal do nome de Cristo ou de outro termo cristão não significa que estamos com a verdade. O inimigo de Cristo deve personificar a Cristo, ou seja, ele vai assumir a sua aparência e vai usurpar a sua identidade, mediante enganos muito sutis. Mas antes da personificação virá a falsa representação. A falsa ética cristã é o anticristo do mundo. Trata-se da mais insidiosa e formidável corrupção que já afligiu o mundo. Um pequeno exemplo é o culto do amor ao eu, mediante uma sutil manipulação das Escrituras. O amor pecaminoso do eu tem sido transformado numa virtude. Durante os últimos anos, tem sido ensinado como todo empenho, como um suposto dever do cristão. A ordem divina para amar o nosso semelhante como nós amamos a nós mesmos, ela é distorcida. E muitos têm amado mais o seu eu do que a Cristo. Mas o amor do tipo eu primeiro é oposto à devoção a Cristo e sua obra. É compreensível, que o inimigo promova o culto do eu como se fosse o culto e o ensino de Cristo. O que é difícil entender é por que nós, adventistas do sétimo dia, devemos promover esse tipo de culto. Indubitavelmente, a ignorância ou a desconsideração com as declarações de Ellen White sobre esse tipo de culto a Baal. E essa desconsideração para essas declarações que tem tornado possível que a filosofia da nova era seja tolerada em nosso meio. Mas o fundamental em toda a nossa confusão moderna é o erro de admitir um falso Cristo pelo verdadeiro e em consequência da nossa tragédia de 1888. Estamos todos familiarizados com a descrição do estágio final da personificação de Satanás, quando ele vai imitar o advento de Cristo. Como ato culminante do grande drama do engano, o próprio Satanás vai personificar a Cristo como um ser majestoso, de brilho ofuscante, jamais superado por qualquer coisa ou olhos mortais já tenham contemplado. A exclamação de triunfo vai soar pelo ar: Cristo veio, Cristo veio. As pessoas se prostram em adoração perante Ele, enquanto Ele ergue as mãos e pronuncia uma bênção sobre eles. Sua voz é mansa e suave, contudo plena de melodia. Esse é um tremendo engano, quase insuportável. Grande Conflito, página 624. A visão de Salamanca de 1890 desfaz o mistério em consequência de nossa incompreensão de 1888. Quanto ao verdadeiro Cristo, esse falso Cristo encontrará um meio de introduzir-se mediante a representação por falsas doutrinas, por errôneos conceitos, e antes de dar o passo final da personificação física, ele vai apresentar-nos como um falso Cristo. E é assim que as palavras de Ellen White podem ser cumpridas. A religião de muitos entre nós será a religião do Israel apóstata. Ou seja, o culto a Baal, onde quer que o nosso eu se prostre, onde nós vamos estar ali cultuando, achando que estamos cultuando a Deus, quando o nosso eu ainda está vivo. Isso representa o culto a Baal. Onde quer que a busca por promoção, por prestígio, por poder sejam as verdadeiras motivações do ministério, ali teremos profetas de Baal. Mas isso não pode ocorrer onde a verdadeira mensagem de justificação pela fé é entendida e crida. O culto a Baal é fruto de uma espécie de ensinos corruptos que incentivam uma profissão de fé em Cristo enquanto eu não é crucificado com Ele. A época atual caracteriza-se por idolatria tão verdadeiramente como foi aquele em que viveu Elias. Nenhum objeto de adoração precisa ser visível. Pode não haver qualquer imagem para os nossos olhos perceberem.
E multidões têm uma concepção errônea de Deus e seus atributos e estão verdadeiramente servindo a um falso Deus, como estiveram os adoradores de Baal. Nesta época, o anticristo aparecerá como o verdadeiro Cristo. Mas o verdadeiro líder de toda esta rebelião é Satanás, revestido como um anjo de luz. Os homens serão enganados e exaltarão a Satanás em lugar de Deus e vão deificar Satanás. Testemunhos para a Igreja, página 62. Cristo será personificado, mas num ponto haverá uma assinalada distinção. Sabe que ponto é esse? Satanás fará o povo desviar-se da lei de Deus. Aqueles que não se acham inteiramente consagrados a Deus podem ser levados a realizar a obra de Satanás, conquanto ainda vão se gabar de que estão a serviço de Cristo. Testemunhos para a Igreja, volume 5. Uma justificação pela fé falsificada é inevitável quando a própria fé não é definida em termos neotestamentários. A motivação popular, centralizada no temor ou na esperança de recompensa, não é o da fé que opera por amor, o amor ágape de Cristo. Assim, o culto a Baal encontra um meio para introduzir-se mediante teorias populares inadequadas de justificação pela fé. No tempo de Jeremias, Judá caiu na adoração a Baal tão imperceptivelmente aos sacerdotes e ao povo quanto se dera com Israel no tempo de Elias. O livro de Jeremias é um livro quanto ao confronto com a adoração de Baal. Ele trata de uma apostasia inconsciente. Os dirigentes e o povo tentaram negar sua existência. Está lá em Jeremias 2:23. Como podes dizer, não estou maculada, não andei após os Balaíns? Vê o teu rosto no vale, reconhece o que fizeste. Ainda dizes, estou inocente? Enquanto dizes, eu não pequei. Por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado? Que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes responderei, porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses. Porque, ó Judá, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses. Levantastes altares para vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. O Senhor me fez saber, e eu o soube, então me fizeste ver as suas maquinações. Esse culto apóstata era combinado com o verdadeiro culto. O verdadeiro culto ao Senhor e ao seu templo, lá em Jerusalém, irmãos. Furtais, matais e cometeis adultérios, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes a vós e pontes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas ações abomináveis, porque os filhos de Judá puseram seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para contaminarem. Os líderes religiosos, na sede da nação, ajudavam e propagavam essa apostasia. Pois estão contaminados, assim o profeta como o sacerdote, até a minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu, loucura, pois profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo, Israel. Dos profetas de Jerusalém se derramou impiedade sobre toda a terra. Também, profetas cuidam em fazer que meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta a seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Irmãos, graças a Deus, que Ele nos prometeu enviar Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Precisamos dele desesperadamente. E Ellen White dá a entender que Elias é a mensagem que começou em 1888. Ao mesmo tempo, nós devemos entender como o inimigo anseia enganar, contrafazer a vinda de Elias. Irmãos, sem entender a mensagem de 1888 e sua história em relação ao dia da expiação celestial, a nossa juventude acha difícil ver como a Igreja Adventista do Sétimo Dia se ajusta ao plano de Deus para o mundo hoje. A tentação é quase irresistível de ver o Adventismo como mais uma opção religiosa no mundo, mais um estilo de vida, e não necessariamente mais válido do que qualquer outro grupo religioso que reconhece a Deus como ser supremo. Há uma inumerável quantidade de pessoas, pastores bondosos, sinceros em igrejas populares, observadoras do domingo.
Eles são tão felizes, são tão amoráveis, são zelosos, e são tão dedicados às suas famílias quanto nós somos às nossas. Em alguns casos, de mentalidade mais missionária do que nós. O êxito deles em crescimento da igreja supera enormemente o nosso em muitos casos. Seus padrões morais parecem elevados. A pergunta que Jesus fez em Mateus 5,47, ela também cabe a nós hoje. Que fazeis demais? Ou seja, o que vocês fazem de diferente? Se vocês fazem tudo igual em relação a eles. É a pergunta que o mundo cristão tem o direito de dirigir a nós hoje. A plena luz da terceira mensagem angélica, em verdade, tem sido em grande medida deixada longe do mundo desde a época de 1888. E como resultado, o mundo tem se postado numa relação diferente com Deus do que o seu plano original. Deus gostaria que nós tivéssemos uma relação com Deus bem diferente da que nós temos hoje. A queda de Babilônia tem sido limitada. Não porque Deus esperasse isso, mas porque nós não estamos dando a mensagem correta. Para que Babilônia caia, essa mensagem tem que aparecer e precisa ser levantada com um alto clamor. Ela ainda não se tornou o que será quando o alto clamor for proclamado. A voz de Apocalipse 18, verso 4, ainda não se fez ouvir claramente e poderosamente. E a voz é: retirai-vos dela, povo meu. Nosso Senhor nos diz claramente qual é o problema. Ele ainda não pode trabalhar sua igreja remanescente tão poderosamente quanto gostaria. A expressão grega que nosso Senhor emprega significa que tornamos eles tão nauseados que ele sente-se a ponto de vomitar. Apocalipse 3:16. Agora uma pergunta. Será que as pessoas que hoje estão andando tão próximas de Cristo entenderam a mensagem? Será que elas também não estão sentindo a mesma situação que Jesus se sente? Nauseados, né? Irmãos, quando olhamos para Ezequiel 9, nós vemos que as pessoas que vão ser seladas são aquelas que suspiram e gemem por causa das coisas erradas que acontecem no meio do povo. A vaidade de espírito, a superficialidade dos sermões, o louvor, a lisonja a homens e mulheres, o gritar e falar de forma jacosa nos nossos púlpitos, e o patético legalismo tão egocêntrico, né? Onde as pessoas querem louvor para si. Como Cristo se sente diante de tudo isso, irmãos? E como aqueles que ele descreve em Apocalipse 18 como o meu povo se sente. É terrível pensar que o culto a Baal tem se infiltrado no Israel moderno, como ocorreu no antigo Israel. Mas a serva do Senhor insiste que isso é uma verdade, é uma realidade no nosso tempo. Após 1888, na conferência de 1893, alguns começaram a pregar a mensagem de educação pela fé e dizendo: é a mesma mensagem. Olha, irmãos, nós estamos vendo as pessoas indo buscar em líderes e pastores evangélicos inspiração para entender a justificação pela fé. E eu temo que isso esteja acontecendo também hoje em nossos dias. Eu vejo muitos de nossos membros assistindo e vendo sermões evangélicos e falando assim: isso aqui é a mensagem. E não entendem, não conseguem aplicar isso dentro do contexto do juízo final, da expiação. O livro de Leonard Fromm, Movimento do Destino, ou Movimento Predestinado, até se gaba de que a mensagem de 88 era essencialmente a mesma que uma vasta parcela dos pregadores evangélicos já ensinavam. Mas o conceito singular da purificação do santuário tem estado ausente de tudo isso. Porque eles não conseguem ligar essa mensagem ao santuário. E esse vácuo tem propiciado que o culto a Baal invada o nosso arraial. Enquanto a queda de Babilônia não esteja ainda completa, os estágios iniciais tiveram seu lugar. Algo essencial está decididamente faltando nas doutrinas e experiências das igrejas que não entendem o ensino escriturístico do dia antítico da expiação. É por isso que eu sempre digo que nós temos que sempre estudar, aplicar, nós podemos pregar usando todas as histórias da Bíblia, mas desde que nós façamos uma aplicação num contexto de juízo. Eu posso contar a história de Esther e fazer uma aplicação no contexto de juízo. Eu posso contar a história de Jeremias fazendo uma aplicação no contexto de juízo, do dia da expiação, para o nosso tempo. Eu posso contar a história dos que vieram no passado fazendo uma aplicação no contexto de juízo. Porque é isso que nós estamos vivendo hoje. Porque se nós fizermos uma aplicação somente evangélica, tirar lições
nós vamos ficar na mesmice, no que todos fazem. Nós somos chamados para fazer uma aplicação no tempo do juízo investigativo, no dia da expiação. E essa é a grande diferença da mensagem de educação pela fé pregada pelo evangélico e a educação pela fé adventista, pura, simples e cristalina. Ela tem uma ligação direta, porque para purificar o santuário celestial, Deus precisa purificar o homem aqui na terra. E para purificar o homem aqui na terra, Deus tem que fazer uma obra de transformação do seu eu. O Personagem diz que a obra de Deus é lançar o eu do homem no pó da terra, para que o homem seja transformado por Cristo. Em uma de suas primeiras comunicações, Ellen White contemplou a transição do ministério do sumo sacerdote celestial do primeiro compartimento para o segundo compartimento no santuário. Veja as declarações que Ellen White fez e ela tem profundas implicações para nós hoje. E ela diz o seguinte: não vi um raio de luz passar de Jesus para a descuidada multidão após ter levantado. E foi deixada em completa escuridão. Ou seja, o White está dizendo que depois que Jesus se levanta, a multidão que estava descuidada foi deixada em completas trevas. E ela continua dizendo: aqueles que se levantam com Jesus dirigiram-lhe a fé no compartimento do Santíssimo e oraram: meu Pai, concede-nos o teu Espírito. Então, essas pessoas estavam atentas ao que Jesus estava fazendo aonde? No santuário. E quando Jesus se levantou, elas também se levantaram. E elas oraram a Jesus. E o que elas pediram? Então elas pediram: Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus diz que Jesus soprou sobre eles 5 coisas, irmãos. E para mim, as 5 coisas são as 5 coisas que nós precisamos ver se nós estamos tendo hoje na nossa vida. Porque sem elas, nós não estamos recebendo o verdadeiro Espírito de Cristo. E olha só quais são essas 5 coisas que Jesus soprou sobre elas, as que estavam atentas a Jesus estava fazendo no santuário celestial. Então Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E nesse sopro haveria, olha só, luz, poder, muito amor, gozo e paz. Você tem desfrutado dessas 5 coisas hoje na sua vida? Você tem desfrutado da luz que o Senhor Jesus tem nos dado? Do poder que o Senhor Jesus tem nos dado? De viver acima desse grande conflito? Tem desfrutado do amor de Cristo? E tem deixado que as pessoas ao seu redor sintam esse amor? Você tem desfrutado do gozo que é essa verdade, essa mensagem traz a nós? Da presença de Cristo? E tudo isso nos leva a ter paz com Deus. São os 5 elementos que Deus deu para esse grupo que estava atento. Agora, olha só que coisa interessante. A senhora White se envolveu para olhar o outro grupo que estava descuidado. E ela disse assim: envolvei-me para olhar o outro grupo que ainda estava inclinado, ou seja, estavam ainda ajoelhados, perante o trono, no primeiro compartimento, e não sabiam que Jesus os havia deixado. Há um outro grupo de pessoas não está atento ao que Jesus está fazendo no santuário. Eles estão ainda onde? No primeiro compartimento. E olha só o que diz aqui o que acontece quando nós não estamos atentos. Diz assim: Satanás parecia estar junto ao trono, tentando levar avante a obra de Deus. Vi-os olhando para o alto e para o trono e orando: Pai, concede-nos o teu Espírito. Veja que a mesma oração que o outro grupo fez a Jesus, esse grupo também faz. Mas olha só o que acontece agora. Satanás então soprava sobre eles uma ímpia influência. E olha só os elementos que continham essa influência do inimigo. Veja que no primeiro grupo são 5 coisas que Deus dá. E nesse grupo, olha só o que Satanás vai dar para este grupo. Nele havia luz, nessa influência que Satanás inspira sobre eles. Havia luz e muito poder. E olha só, mas não o doce amor, nem o gozo, nem a paz. Satanás vai também usar o seu poder para fazer como se fosse ele o Cristo. E ele vai fazer isso antes dele personificar a sua vinda, tentar personificar a vinda de Cristo. Então hoje ele está vindo a nós como grupo, né? Como igreja, como membros desta mensagem, para nos dar a presença, entre aspas, de Cristo. É um engano. Olha só, por rejeitarem as 2 mensagens anteriores, eles, os rejeitadores, tinham de tal modo obscurecido o seu entendimento que não podem ver a luz da mensagem do terceiro anjo, que revela o caminho para o lugar santíssimo. Ou seja, como foi rejeitando mensagem após mensagem, rejeitaram a primeira, rejeitaram a segunda, agora na terceira não conseguem ver Cristo passando do lugar santo para o santíssimo e a obra que ele está sendo realizada ali. E olha só o que ela diz mais aqui. Vi que como os judeus crucificaram Jesus
Do mesmo modo, as igrejas nominais crucificaram essas mensagens e, portanto, não têm conhecimento do caminho para o Santíssimo e não podem beneficiar-se da intercessão de Jesus ali. Irmãos, nós conhecemos essa mensagem e nós podemos ser beneficiados por ela, por saber que Jesus está ali no lugar santíssimo e podemos adentrar com Ele. A semelhança dos judeus que ofereciam seus sacrifícios inúteis, eles oferecem suas inúteis orações ao compartimento que Jesus já deixou. E Satanás, satisfeito com o engano, assume um caráter religioso e atrai a mente desses professos cristãos para si mesmo, operando com o seu poder e seus sinais e maravilhas de engano. Olha só, lembra que ele dá luz e poder? Ele também vem como um anjo de luz e espalha sua influência sobre a terra por meio de falsas reformas. As igrejas estão vibrando e consideram que Deus está operando maravilhosamente por elas, quando trata-se da obra do outro Espírito. A pergunta que fica para nós, é essa percepção profética válida? Se for, tem implicações de vasto alcance. As questões finais da marca da besta testarão a devoção de todos a Cristo. Membros têm deixado a Igreja Adventista porque alegam que encontram amor, calor humano, poder espiritual nas outras igrejas, que eles não discernem na verdadeira Igreja de Cristo hoje. E eles também não discernem que isso que eles estão tendo lá, entre aspas, é a luz e o poder que Satanás pode dar. Não conseguem discernir que a verdadeira natureza do amor de Cristo é como um amor ágape. Assim, eles são facilmente enganados por uma sentimentalidade superficial. Irmãos, a obra final, a obra de Cristo, a sua obra final é emocionante. Ela é positiva, ela é grandiosa e está relacionada com a vida. Temos também perdido um entendimento prático de sua obra, de modo que a nossa missão parece ser uma consequência árida. Analisemos essas declarações que a Sr. White fez em Primeiros Escritos. Olha só, uma geração específica de cristãos na era de 1844 rejeitou a proclamação endossada pelo Espírito da primeira e segunda mensagens. E muitos mileritas rejeitaram a terceira mensagem angélica. A esmagadora maioria dos cristãos e seus ministros hoje nada entendem disso. Veja que é a consequência de se rejeitar a mensagem. É claro que Deus é justo. Muitas pessoas não tiveram contato com essa mensagem. Mas elas são sinceras e fazem adorando a Deus de forma sincera e prática. O que elas entendem, o que Deus tem mostrado para elas, elas têm buscado viver. E é por isso que a maioria do povo de Deus está nas igrejas de Babilônia. Porque eles são sinceros, mas no momento certo eles vão ouvir a voz de Deus. Mas isso não é para terminar a obra. Eles vão vir porque a obra de um povo foi levantada. Porque nós demos o alto clamor e o convite foi feito. Contudo, a questão fundamental não é mera salvação pessoal em preparação para a morte. A nossa preocupação não é só em salvar, não é só em ser salvo. A nossa preocupação também é reivindicar o caráter de Deus. E é por isso que Deus levantou essa igreja com essa mensagem poderosa. A verdade plena da justificação pela fé deve ser claramente compreendida. E as igrejas populares não podem entender essa verdade, conquanto sinceras possam ser, pois não têm conhecimento do caminho para o Santíssimo, para o lugar santíssimo, e não podem beneficiar-se com a intercessão de Jesus ali. A genuína justificação pela fé, irmãos, não é somente uma verdade, mas é uma experiência que acompanha a qual o sumo sacerdote celestial ministra em sua obra final de expiação. Séculos seguidos de ignorância dessa verdade não podem resolver o problema. A terceira mensagem angélica, em verdade, é vitalmente necessária. Na ausência dessa verdade, nenhuma corporação de pessoas, em parte alguma, pode estar preparada para a segunda vinda de Cristo. Ellen White é objetiva ao descrever Satanás como um sutil manipulador. Ele tem êxito somente quando atrai a mente desses professos cristãos, desviando-os da obra especial e singular de Cristo no compartimento do Santíssimo. Segundo a declaração de Primeiros Escritos, o seu método é aparentar perpetuar o mesmo ministério de Cristo que prosseguiu no primeiro compartimento desde a ascensão em 1854. É intento do inimigo obscurecer o conhecimento da mudança nesse ministério. O ministério do sumo sacerdote deve mudar, porque ele não pode ministrar para sempre o seu sangue em substituição para cobrir e perpetuar a pecaminosidade de seu povo.
Ele precisa realizar algo no dia da expiação que nunca foi realizado anteriormente. Ele precisa ter um povo que vença, assim como ele venceu. Um povo que condenou o pecado na carne, mediante a sua fé. Satanás não tem interesse que essa verdade chegue até nós, irmãos. Assim o enganador atrai as mentes para si mesmo, desviando o seu interesse da obra singular que o verdadeiro sumo sacerdote deve realizar. É difícil crer que Satanás tem neste tempo polido uma imitação altamente bem-sucedida de Cristo e da verdadeira mensagem do Evangelho? Será que isso não pode ser possível? Ela inclui luz e muito poder, mas não o doce amor, o amor ágape, nem gozo nem paz. Ele tem estudado diligentemente a obra do verdadeiro Espírito Santo e inventado uma extraordinária imitação que enganará, se possível, os próprios eleitos. Tem sua justificação pela fé falsificada, quase aperfeiçoada pelo engano. Logicamente, irmãos, falta uma compreensão da obra de Cristo no lugar santíssimo. Aquele ingrediente vital do ágape, que somente pode purificar os corações humanos de todo temor e motivação egocêntrica que perpetua o pecado. Multidões de sinceros cristãos amoráveis sucumbirão ante a terrível pressão de restaurar a intolerância religiosa da Idade Média e impor a marca da besta. Há trigo e joio crescendo junto em Babilônia, irmãos, como há dentro da igreja que professa levar a terceira mensagem angélica. Mas o impasse de um século precisa ser resolvido. Assim, há verdades inerentes à mensagem de 1888 da justiça de Cristo que não são compreendidas por qualquer segmento cristão que não entendam o ministério dos dois compartimentos do sumo sacerdote celestial. O evangelho proclamado pelo poder da ponta pequena virtualmente justifica o pecado e, portanto, logicamente sustenta a rebelião de Satanás. E esse é o segredo da impiedade que invade o mundo moderno em todos os níveis. Todas as igrejas, por toda parte, desesperadamente precisam ter o evangelho das três mensagens angélicas. Em verdade, efetivamente, a elas comunicada. Agora, irmãos, por que a mensagem do terceiro anjo, em verdade, é necessária? A mensagem do terceiro anjo, em verdade, proclama o Salvador que condenou o pecado na carne, oferecendo a única refutação válida para acusações de Satanás contra Deus. Eficazmente condena o pecado, ou seja, demonstra que o pecado na natureza humana é desnecessário e está, na realidade, destinado à extinção. Ralph Larson explica a relação íntima entre a natureza de Cristo e a obra salvadora de Cristo, que não pode curar aquilo que não tem assumido. Ele explica no seu livro E o Verbo se fez carne, página 277 e 283. A terceira mensagem angélica, assim, apresenta um Salvador que foi, em todos os pontos, tentados como nós, contudo, sem pecado. E que, portanto, pode salvar completamente os que vão a Deus por ele. A mensagem prepara um povo para o retorno do Senhor. Os que seguem a Cristo pela fé na mudança de sua missão sumo sacerdotal apreciam as três verdades singulares e distintas. A perpetualidade da lei de Deus, incluindo o santo sábado, o verdadeiro cumprimento da lei, ágape, Romanos 13, verso 10, porque ela produz em nós obediência de coração, mediante a expiação. Este é o aspecto singular da justificação pela fé, que é ministrada somente no ministério do lugar santíssimo. Outra coisa que eles também apresentam, a não imortalidade da alma, parte de uma clara compreensão da verdade da natureza do homem. Irmãos, se nós não entendermos isso, não conseguimos apreciar o que ocorreu na cruz do Calvário. Assim, a verdadeira motivação para a vida santa é enfraquecida e a justificação pela fé é anulada. Porque se nós acreditarmos que nossa alma ela continua depois da morte, para que a justificação antes? Se a gente vai se aperfeiçoar depois, né? Então, a purificação do santuário celestial e o ministério final do dia da expiação, isso assegura a derradeira demonstração de justificação pela fé nos corações e vida daqueles que creem na verdade. Esses três pilares de verdade sustentam a Igreja Adventista do sétimo dia. Elas abrangem uma mensagem completa que pode preparar o povo para o retorno de Cristo. Mas como o culto a Baal nos rouba a nossa mensagem distintiva? Não há verdade que Satanás tenha buscado mais intensamente contrafazer
do que o amor apresentado por Cristo no Novo Testamento. Os corações humanos, por toda parte, anseiam por Ele. Mas, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, verso 12. É esse amor genuíno que Ellen White viu ser ministrado somente por Cristo em sua obra final de expiação. Um amor falsificado é ministrado por um Espírito Santo falso, que é a essência do espiritualismo. Eis o que está ocorrendo diante dos nossos olhos, e ela descreve desta forma. Antes que eu gostaria de deixar bem claro que quando eu digo aqui o Espírito Santo falso, eu não estou dizendo que não creio no Espírito Santo, tá ok? Que todos entendam que cremos que a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, atuam no mundo para a salvação do homem. Então vamos continuar. E Ellen White descreve assim: vi a rapidez com que esse engano, o espiritualismo, estava se espalhando. Um trem de vagões foi me mostrado, indo com a velocidade de um relâmpago. E o anjo instruiu meu olhar com atenção. Então fixei os olhos no trem. Parecia que o mundo inteiro estava a bordo desse trem, e que não podia ninguém ser deixado de fora. Disse ao anjo: eles estão se juntando em molhos prontos para serem queimados. Então ele me mostrou o condutor do anjo, do trem, que parecia uma pessoa garbosa, bela e que todos os passageiros consideravam com alta conta de respeito. Fiquei perplexa e perguntei ao meu anjo assistente quem era ele. Interessante essa parte da visão, né? Por que Ellen White teve que fazer essa pergunta se era tão fácil podia reconhecer quem é Satanás? E o anjo disse a ela: é Satanás. Ele é o condutor na forma de um anjo de luz. Primeiros Escritos, página 88. Nesta época, o anticristo aparecerá como o verdadeiro Cristo. Testemunhos para mim, página 62. Na carta 102, ela diz assim: ele pretenderá personificar os anjos de luz e personificar a Jesus Cristo. O inimigo, irmãos, não teria poder algum para enfraquecer a Igreja Adventista do sétimo dia, a menos que nós tivéssemos, de algum modo, aberto a porta para ele introduzir-se. Satanás seguramente entrará por qualquer porta que lhe for aberta. Carta 102, de 1894. Foi um milagre que um povo especial viesse à existência durante o último século, apegando-se àquelas três pilares distintivos de verdades incorporadas na mensagem dos 3 anjos. De modo algum, a obra deles poderia ter sido retardada ou prejudicada segundo o plano de Deus. Mas devido à descrença de 1888, e ela diz assim: a menos que o poder divino seja trazido à experiência do povo de Deus, falsas teorias, ideias errôneas levarão as mentes cativas. Cristo e sua justiça serão eliminados da experiência de muitos e sua fé será sem poder ou vida. Review Herald, 3 de setembro de 1889. A fim de apreciar essa revelação, devemos então observar: primeiro, Cristo e sua justiça não poderiam nem iriam ser eliminados da experiência de muitos verbalmente. Pois se qualquer de nós o repudiássemos em palavras, iríamos suscitar um dramático impacto de horror. O resultado predito tinha que ter lugar enquanto muitos mantinham a profissão de fé, a aparência de que estão adorando a Cristo e sua justiça. 2. Cristo e sua justiça não seriam eliminados da experiência de muitos conscientemente, pois isso representaria a levar-nos a despertar da nossa necessidade e um senso da nossa extrema frieza e buscaríamos a Cristo. Então seríamos conduzidos de forma honesta ao fogo que liquidaria a nossa mornidão. Mas Satanás, ele se agrada em manter a todos nós num estado de equilíbrio, na medida em que seja um termostato entre nós, para que ele possa equilibrar, nem tão quente e nem tão frio, ali na mornidão. Palavras ou falta delas podem nos enganar. Os lábios podem expressar uma pobreza de alma que o coração não reconhece. 3. Cristo e sua justiça, portanto, seriam eliminados da experiência de muitos de forma consciente. Há uma inimizade natural contra Deus operando sobre a superfície quando rejeitamos essa mensagem. A palavra de Deus diz: enganoso é o coração mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. E quem o conhecerá? Jeremias 17, verso 9. Ellen White descreveu sobre a possibilidade de nossa mudança de líderes após 1888, sem que se percebesse. E ela disse o seguinte: pelos últimos 20 anos, uma influência sutil, não santificada, tem estado conduzindo os homens a negligenciarem o seu companheiro celestial,
muitos têm se desviado de Cristo. Reverend Harold, de 1904. Aqueles que podem tão facilmente ser conduzidos por um falso espírito revelam que têm estado seguindo o capitão errado por algum tempo. Por tanto tempo que não discernem que estão se desviando da fé. Que coisa, né, irmãos? Estamos tanto tempo seguindo um caminho e achamos que estamos no caminho correto, quando na verdade estamos nos afastando cada vez mais de Cristo. Para concluirmos, uma apreciação de coração da cruz de Cristo sempre leva o eu a ser crucificado com ele. Mas a sabedoria humana conduzirá para longe a negação própria da consagração e planejará muitas coisas para tornar de nenhum efeito as mensagens de Deus. Reverend Harold, 3 de dezembro. Ou seja, nós iremos maquinar, a sabedoria humana vai conduzir para bem longe. Se eu tiver que negar, fizer a negação própria, se eu tiver que me consagrar, se eu tiver que me abdicar das minhas ideias, dos meus pensamentos, meus sonhos, para fazer a vontade de Cristo. Então, multidões de nosso próprio povo, especialmente os jovens, estão confusas e desorientadas com a impotência espiritual que eles percebem na Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje. Essa fraqueza de moral no nosso meio do nosso povo. Mas a cura é possível, mediante arrependimento e reforma. A solução ao problema não é a destruição da igreja, mas a restauração, a recuperação espiritual do seu povo. Observe esse incentivo que Deus nos dá, através da sua mensageira. Deus está conduzindo um povo e ele o reprovará e corrigirá. A mensagem aos laodiceanos é aplicável aos adventistas do sétimo dia, que tenham tido grande luz e não tenham andado nessa luz. A mensagem de considerar a igreja adventista do sétimo dia Babilônia, e chamar por Deus para dela sair, não procede de nenhum mensageiro celestial, ou qualquer agente humano inspirado pelo Espírito de Deus. Deus tem uma obra para a sua igreja cumprir. Não deve ser chamada de Babilônia, mas ser o sal da terra, a luz do mundo, a fim de proclamar uma mensagem viva nesses últimos dias. Como Satanás exultaria em ter uma mensagem difundida no meio do nosso povo, segundo o qual o único povo a quem Deus fez depositário de sua lei, aquele a quem se aplica a mensagem da queda de Babilônia. Satanás gostaria muito que essa mensagem fosse aplicada para a igreja adventista, mas Deus deixa bem claro que a igreja adventista não é Babilônia e que essa mensagem não se aplica a ela. A evidência que torna a mensagem para a igreja de Laodiceia aplicável não eliminará a igreja ao ponto de não mais existir. Ou seja, a igreja vai permanecer. Quando o orgulho e a exaltação do eu tomarem a forma de devoção a Cristo, aí temos o culto a Baal. E ele tem penetrado em todos os níveis da corporação da nossa igreja. Olha o que diz esse texto. Aqueles que têm mais desejo de assegurar promoção, um bom nome no mundo, do que manter os princípios retos, trairão os sagrados depósitos. Está em Reverend Harold. A honestidade e a politicagem não operarão juntas na mesma mente. Com o tempo, ou a politicagem será expelida, e a verdade e a honestidade reinarão supremas, ou se a politicagem é acolhida, a honestidade será esquecida. Eles nunca se harmonizarão, nada tem em comum um com o outro. Um é profeta de Baal, e o outro é o verdadeiro profeta de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 96. Oh, quem dera nós pudéssemos ter um lampejo da face do nosso verdadeiro Senhor. Se olharmos para a sua face, não veremos um perpétuo sorriso de indulgência para com seu povo infiel que assume a Baal. A Baal é um ídolo de sorriso congelado, irmãos. A face do verdadeiro Cristo, ela registra uma dor, uma náusea aguda, uma enfermidade divina de coração com a nossa terrível mornidão. Nosso amor próprio, nossas profissões de uma devoção que não sentimos verdadeiramente. A genuína experiência cristã contrasta-se com a falsa como se segue. E olha o que diz esse texto. Um verdadeiro senso do sacrifício e intercessão do querido Salvador quebrantará o coração que se tornou endurecido no pecado. E o amor, gratidão e humildade adentrarão a alma. A submissão do coração a Jesus transforma o rebelde em penitente. Esta é a verdadeira religião bíblica. Tudo que esteja aquém disso é um engano. Testemunhos para a Igreja, volume 4. Uma nova ordem de coisas tem vindo a este ministério. Há um desejo de imitar as outras igrejas
e a simplicidade e humildade são quase desconhecidas. Alguns iniciam reuniões de reavivamento e por esse meio atraem grandes números à igreja. Mas quando a excitação passa, onde estão os conversos? O arrependimento e confissão de pecado não são vistos. O pecador é instado a crer em Cristo e aceitá-lo sem levar em conta a sua vida passada de pecado e rebelião. O coração não é quebrantado. Não há contrição de alma. Os supostos conversos não caíram sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Onde está essa rocha, irmãos? Cair sobre essa rocha não destrói nossa autoestima ou de modo algum prejudica a verdadeira personalidade de alguém. A personalidade de uma pessoa que experimenta essa ressurreição, essa morte, ressuscita com Cristo. Quando o amor pecaminoso do eu é crucificado com Ele. Cristo nunca destrói ninguém, mas essa experiência de tomar a nossa cruz é a única maneira em que o sumo sacerdote celestial pode nos pôr juntos, direito, tanto para o tempo quanto para a eternidade. A linguagem original não é de uma firme promessa que o Senhor vomitará à igreja de Laodiceia. A mensagem laodiceana declara que podemos curar a enfermidade da náusea de Cristo por nosso arrependimento. Quero agora brevemente fazer um apelo para você. Para que você busque a Cristo. Não o Cristo que Satanás tem apresentado a nós como povo. Onde o eu prevalece, onde as nossas vontades prevalecem. Mas que você busque o humilde Cristo. Aquele que morreu por nós, se tornou um de nós e nos deu exemplo de uma vida. Para que nós possamos segui-lo passo a passo. Para que nós possamos colocar o nosso eu no pó da terra. Para que possamos ser purificados e santificados por Ele. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que você entenda que esta igreja, a Igreja de Cristo, tem uma mensagem poderosa, distintiva, onde apresenta a verdadeira justificação pela fé. Onde nos apresenta um Cristo que esteve entre nós, viveu entre nós e nos deu o exemplo de uma vida a ser seguida. Para que possamos apresentar neste Cristo os nossos pecados, serem perdoados e entrar com Ele no lugar santíssimo. Que Deus abençoe você e até a próxima encontro.